everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do terceiro ano. Daremos início hoje à nossa aula 19.1, que ainda traz o tema de Present Perfect, e dessa vez a gente vai fazer uma comparação com o Simple Past, porque há essa confusão entre os dois. Vamos começar? Let's begin? Para a tela. 19.1, e o título da nossa aula é este aqui. We have been friends for ages. Nós somos amigos há séculos, há muito tempo. E aí a aula vai ser sobre isso, Present Perfect versus o Simple Past. Vamos ver o uso do passado determinado e do indeterminado, certo? A gente determina o passado no Simple Past. Present Perfect, ele é indeterminado, porque o foco nunca é no tempo, quando se trata de Present Perfect, e sim na ação. Time expressions também a gente vai ver. E as confusing words, since versus for, que são palavras bem distintas na grafia, na pronúncia, mas pode gerar uma confusão na hora do uso. Certo? Vamos para as habilidades. Toda aula tem uma e hoje você vai ler e compreender diferentes gêneros textuais, relacionando seus significados ao âmbito sociocultural. Também vai associar vocabulários e expressões gramaticais de um texto em inglês. Let's go! Present Perfect versus Simple Past. Vamos ver muita palavrinha how long, quanto tempo, ações no passado. A gente também vai ver verbos ainda no particípio. Aqueles verbos que vêm no particípio estão no Present Perfect. O verbo principal vem no particípio. Os auxiliares do particípio passado, que são o verbo to have no Simple Present, hasn't, haven't, que é a negação com o auxiliar do presente perfeito, did, didn't, que é o auxiliar do passado simples, a negação com o auxiliar do passado simples, passado indeterminado. Vamos lá? We have been friends for ages. Aqui, a minha tradução, como vocês podem terem notado, eu traduzi para somos amigos ou amigas, aqui no caso two women, duas mulheres, há séculos. Perceba que eu traduzi aqui usando uma estrutura de presente para o português. Porém, a gente está falando de presente perfeito. Presente perfeito, certo? Então, há essa confusão muito grande com o presente perfeito. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, não ficaria muito bacana aqui nesta minha frase. Então, a estrutura do meu have, que vem acompanhado de nós. O meu been, ele continua aqui, que é o meu verbo principal no particípio passado. E o complemento, e essa palavrinha que vamos ver bastante nessa aula, que significa há séculos, for ages. E aí, present perfect, a gente vai usar ele também quando queremos falar sobre ações inacabadas ou ações que começaram no passado e continuam até o presente, como aquela situação ali do meu primeiro slide. Porque se a gente é amigo ou nós somos amigas há séculos, essa ação começou no passado e ela se torna presente até hoje, porque tanto eu quanto você estamos vivos, estamos alive. Então essas duas pessoas estão vivas e elas falam desta forma para alguém. We have been friends for ages. Nós somos amigas há séculos. E aí vamos voltar aqui. How long, since e for são termos comuns ao presente perfeito. Você sempre vai, sempre pode falar, você vai usar essas palavrinhas quando se trata de presente perfeito. Beleza? Então vamos lá para mais exemplos. Olha esse exemplo. É uma pergunta e eu vou usar esse meu how long para fazer essa pergunta, que é quanto tempo. How long has she been in Ireland? Quanto tempo ela está na Irlanda? Perceba que é porque essa ação aconteceu já no passado e ela se torna presente até hoje, porque no momento que a pessoa faz essa pergunta, porque a pessoa ainda se encontra na Irlanda. E aí a pessoa responde, temos até aqui um balãozinho, how long have you been in Ireland? Aqui uma pessoa perguntando para ela, é por isso que ele usou you,
porque ele está perguntando para a segunda pessoa. E ela responde apenas since Monday, desde segunda-feira. Voltando aqui para a nossa pergunta, então significa que ela está aqui desde segunda-feira. Então, she's been in Ireland. She's been in Ireland since Monday. Ou então, for 3 days. Por que eu escolhi esse for 3 days? Porque aqui eu estou contando os dias até segunda-feira, que pode ter dado 3 dias para este exemplo. Então, she's been in Ireland, foca aqui nesse meu S que está contraído aqui com o meu pronome pessoal. Isso aqui é o meu verbo auxiliar, has, que está contraído. Eu posso contrair ele também, assim como eu contraio o meu have, ok? Só tome cuidado, porque essa contração também é muito parecida com a contração do verbo to be, is, certo? Então, você também contrai ele assim, com os pronomes pessoais. Porém, aqui a estrutura é de verbo to be, então, ou de presente perfeito, opa! E por isso que eu coloquei o meu has. She has been in Ireland. Você pode falar desde segunda-feira, ou seja, colocando o período que só começou a acontecer, essa situação de que ela está na Irlanda, desde segunda, ou então aqui um período de tempo, de 3 dias, 3 dias que se formaram até segunda-feira, for 3 days. Próxima. Perceba essa situação aqui, ó. She's in Ireland now. Ela está na Irlanda agora. Eu uso esse formato de frase, usando o meu verbo to be, ser ou estar. Ela está na Irlanda agora, neste momento. Eu usei essa expressão de tempo now. Então, aqui é Monday, segunda-feira, e aqui é Thursday. Thursday, quinta-feira. Então, de segunda para quinta-feira vai ser o quê? 3 dias. Por isso aquela questão aqui dos 3 dias. Se ela tá desde segunda, então ela tá... Hoje é quinta, então ela tá porque há 3 dias. Segunda a quinta são 3 dias. She's been in Ireland. Ela está na Irlanda since Monday, desde segunda, for 3 days. Há 3 dias, ok? Essa estrutura aí de presente perfeito para dizer sobre uma ação que aconteceu lá atrás no passado, mas se torna verdade até agora porque ela ainda continua na Irlanda, certo? Vamos continuar? Olha só. We live here now, a situação falando de agora. Nós moramos aqui agora. We live here now. Aí eu tenho essa estrutura de pergunta com how long, que vai ficar como? How long have you lived here? Há quanto tempo você mora aqui? Eu uso essa expressão com presente perfeito porque essa situação com certeza aconteceu lá atrás, ela não acabou de se mudar, a pessoa não acabou de se mudar, então ela aconteceu lá atrás, ela tem verdade até o presente momento. How long have you lived here? Quanto tempo você mora aqui? Lived está no presente perfeito, é um verbo regular, por isso que ele ficou com o D no final, porque é um verbo que já termina com a vogal E. Muito bem? Certo. We have lived here since we were a child. Nós moramos aqui desde que nós somos crianças. Ou então você pode ter a opção de falar desta forma. We have lived here for years. Há anos. Porque eu estou dando aqui o quê? Um período de tempo. Há anos. E aqui eu falo desde quando a ação aconteceu. Afinal de contas, a palavra since significa desde. E a palavra for significa há. Muito bem? Outra situação. I study here now. Eu estudo aqui agora. Essa situação aqui que eu coloquei. I study here now. Agora, se alguém pergunta quanto tempo, how long have you studied in this school? Há quanto tempo você estuda nesta escola? Não achem estranho a gente traduzir assim, como se fosse presente simples, porque eu estou traduzindo como se fosse com a ideia de presente, mas é porque essa situação ela ainda é verdade até agora. Eu consigo ver que essa pessoa estuda aqui agora. Eu
consigo ver que você, aluno, estuda aí na mediação, então eu poderia perguntar: How long have you studied em mediação tecnológica? Quanto tempo você estuda na mediação tecnológica? Porque eu sei que essa ação não começou hoje, começou lá no passado e é verdade até o presente momento. E aí você pode responder: I've studied em mediação tecnológica, ou como aqui está no exemplo, I've studied in this school. Eu estudo nessa escola. Aí você tem essas duas formas de responder. Você pode usar o for, você vai usar o 1 year, há um ano, ou since last year, desde o ano passado. Eu não posso usar since 1 year, desde um ano, não posso, aqui nesse meu exemplo. Nem for last year, também não faz sentido. Inclusive, eu vou só dar uma brecha aqui para esse meu last. Numa das últimas aulas eu comentei que vocês não usariam last no presente perfeito. De fato, não vão usar, a não ser que você use essa sua palavrinha since. Aí, ok, beleza? Porque o last ele dá a ideia de passado, porque afinal de contas a tradução dele é passado, desde o ano passado. Muito bem? Year, ano, last, passado, o ano que se passou. E essas confusing words que nós estamos vendo, elas vão vir logo no início da nossa aula, porque a gente vai usar muito elas. O for, ele significa a ou faz. Você pode traduzir para um dos dois. E aí você vai usar ele com expressões de tempo, time expressions. Então, o for, ele se trata de um período de tempo. Você vai usar com períodos de tempo. Então, temos aí alguns exemplos de palavras que você pode usar com o for. 1 hour, 1 hora. 2 hours, 2 horas, e assim por diante. A week, uma semana. 10 minutes, 10 minutos. Years, anos. 15 years, 15 anos. 8 days, 8 dias. A long time, muito tempo. Ages, décadas, anos. 6 months, 6 meses. Você pode usar com esses períodos de tempo. Claro que aqui só são alguns exemplos que você pode usar. A palavra for, que significa, anota aí, a e faz. Então, for 1 hour, por 1 hora, aliás, a 1 hora, for a week, a 1 semana, for 10 minutes, faz 10 minutos, a 10 minutos, for 8 days, a 8 dias, ou faz 8 dias, e assim por diante. E o since? O since, ele significa desde, ponto final. E aí ele dá o quê? O início da ação, desde e o início da ação. Então, você vai usar com as expressões de tempo. 5 o'clock, 5 horas. 2010, 2010. Um exemplo aqui. Monday, segunda-feira. Tuesday, assim por diante. January, janeiro. Janeiro. February 15th. Opa! 15 de fevereiro. Christmas, Natal, last week, semana passada, yesterday, ontem. Então, são várias palavras que você pode usar com o since, que significa desde. E ele dá o início de uma ação, certo? Olha só. O presente perfeito, ele passa uma ideia de que a ação que foi mencionada, ela continua acontecendo, como eu falei para vocês lá no início do slide, sendo verdadeira até o presente momento. Então, olha só, eu estudo nessa escola desde o ano passado. Esta ação aconteceu ano passado. Qual foi o período de tempo? Ano passado, last year. E eu usei aqui o meu since, meu desde. E a ação é o quê? Que eu estudo na escola. A ação é o estudo. E aí eu vou usar, você não vai usar o presente simples, porque você com certeza vai querer colocar. Eu, por exemplo, fazia isso quando estudante. I study. I study. Eu estudo. A tradução disso é eu estudo. Só que aqui o meu verbo está no presente simples, conjugado no presente do indicativo. Não é o caso aqui. Não é o caso, porque você está falando de uma ação que aconteceu lá no passado e ela se torna verdadeira até o presente momento. E isso é basicamente o present perfect. Ações
que ações que estão entre o passado e são verdadeiras até o presente. Temos outro exemplo aqui. I've studied in this... Opa, aqui não tô na caneta. I've studied in this school for 1 year. Eu estudo nesta escola há 1 ano. Há 1 ano. Então, foi passado, começou há 1 ano e continua presente até hoje. Verdade até hoje. Eu não vou traduzir eu estudei nesta escola, por quê? Porque ainda é verdade. Então, eu não vou traduzir aqui para eu estudei. Muito bem, eu vou traduzir isso para o presente. Porém, essa ação aconteceu lá atrás, no passado. Let's practice. Vamos praticar? Muito simples, muito fácil isso aí. Olha aí. Complete conscience of for. Usamos tal expressão em frases no presente perfeito para indicar a duração de uma ação. A duração. Que começou no passado e continua sendo verdade no presente. E na B, usamos em frases no presente perfeito, para indicar o início de uma ação que começou no passado e continua no presente. Então, duração de uma ação, você vai usar qual? Para duração de uma ação, você vai usar o for. Usamos o for para a duração de uma ação, que tem a tradução de a ou faz. Quando a gente fala sobre início de uma ação, quando a ação começou, você lembra da palavra desde. Desde, e você coloca o início disso. Então, usamos o since para falar do início de uma ação que começou no passado e continua no presente. Vamos seguir com algumas atividades? Olha aí, complete as frases utilizando since ou for e vai ficar muito simples, porque você lembra lá daquele quadrinho que eu mostrei para vocês. E vamos tentar fazer o seguinte, na hora de eu falar, é só você traduzir o since para desde e o for para a/faz. Certo? I've been here. I've been here. Ou seja, essa estrutura de presente perfeito. I've been here. Eu estava aqui. Eu estava aqui. Porque essa ação ela começou lá no passado, ela continua sendo verdade no presente. Então, você não vai traduzir neste caso para eu estive aqui. Vai ser eu estava aqui 7 horas, 7 o'clock. Então, vai ser como I have been here since 7 o'clock. Porque você vai usar aqui o início da ação. O início da ação foi 7 horas. E agora você sabe, sei lá, que horas, já faz, já tem algumas horas que a pessoa tá nesse local. Número 2. We haven't seen each other. We haven't seen each other. Nós não nos vemos sometime. Há algum tempo. Então, eu só consigo pensar há algum tempo. Então, aqui vai ser o nosso for. I haven't received an email from her. I haven't, negação. Eu não recebo e-mail, eu não recebo o e-mail dela. I haven't received, eu não recebo o e-mail dela. Aí eu tenho maio aqui. Quando eu olho maio, eu só consigo pensar no since, que é desde maio. Essa ação não acontece desde maio e se torna verdade até hoje, no presente momento. We haven't gone on vacation. We haven't gone on vacation. Nós não tiramos férias. Vamos colocar assim, nós não tiramos férias. Não tiramos férias e temos aqui um período de tempo. 2017. 2017, we haven't gone on vacation. Ou seja, aqui, quando eu vejo 2017, eu posso pensar em desde, since, desde 2017. We haven't gone on vacation since 2017. She hasn't visited me. Ela não me visita.
Ela não me visita. She hasn't visited me months. Aí eu tenho a palavra meses aqui. Ela não me visita há meses. For months. Há meses. Sexta. We have studied here. Aqui você já conhece essa estrutura. A gente estava falando sobre o verbo estudar ali nos exemplos. Então, nós não estudamos aqui. Aliás, sorry. Nós estudamos aqui. We have studied here. We have studied here. Nós estudamos aqui o quê? Há um ano? A year? Há um ano ou desde um ano? We have studied here for a year. Há um ano, faz um ano, tanto faz. 7. She has worked here. She has worked here. Ela trabalha aqui. She has worked here. Ela trabalha aqui. She finished her course. Ela terminou o curso dela. Perceba que aqui a estrutura já não é de presente perfeito. A estrutura aqui é de simple past, passado simples. Certo? Porque o meu verbo aqui também, ele é regular. Esse verbo finished. Finished. Aí eu termino com ed no final mesmo. Então, ela trabalha aqui. She has worked here. Ela trabalha aqui alguma coisa desde que ela terminou o curso dela. Eu já até falei. Desde que ela terminou o curso dela. Since she finished her course. They have lived in the city. They have lived in the city. Eles moram nessa cidade for ou since. Aqui eu só posso colocar o for. For decades, ou seja, they have lived here, they have lived in the city. Eles moram nessa cidade for decades. Decades, ou seja, há décadas. Há décadas. She's been my friend. She's been my friend. Ela é minha amiga. E o período de tempo aqui, 10 years. 10 anos. She's been my friend for 10 years. Há 10 anos. Faz 10 anos. Certo? Ficaria mais interessante isso aqui. She's been my friend for 10 years. Há 10 anos. Agora, se eu fosse falar 10 anos de idade, aí eu colocaria desde 10 anos de idade. Mas aqui no caso não está falando de idade, está falando de anos. Muito bem? Escolha a alternativa correta. Olha só. Temos aí uma pergunta com o nosso how long, quanto tempo, quanto tempo. How long have you studied English? Quanto tempo você estuda inglês? Já percebeu que a gente traduz essas coisas, essas frases, como se estivesse no presente. Mas por quê? Porque essas ações aconteceram lá no passado e se tornam verdadeiras até o atual momento. Lembra disso? How long have you studied English? Quanto tempo você estuda inglês? I've studied English. Eu estudo inglês. Eu estudo inglês. Aí, 1 year for last year. Last year ago. Since last year. Last year. Presta atenção. Você não vai usar essa estrutura de last year nunca no presente perfeito. Muito menos esta aqui. Tá super errado. Last com ago, uma bagunça só. Você não vai usar 1 year apenas. Você tem que usar ou for ou since, um dos dois. E o único que está correto aqui é o since. É a letra D. Since last year, não for last year. Desde o ano passado. Eu estudo inglês desde o ano passado e não há ano passado, nem faz ano passado. E as outras alternativas estão completamente erradas no sentido de que algumas não faz sentido, a letra C, por exemplo, é uma que não faz sentido, e as outras eu não posso usar com a estrutura de presente perfeito. Muito bem? Vamos para a próxima. Opa, sorry. Estava respondido aqui, tinha esquecido que eu tinha colocado a animação para a resposta. Since last year.
I've studied English since last year. Muito bem, desde o ano passado. Para quem não entendeu ainda por que eu não poderia usar a letra A ou a letra E, lembra, o last não é usado com presente perfeito, porque é um tempo determinado. Você não usa tempo determinado com presente perfeito. Muito bem? Isso aqui foi ano passado. Você precisa usar uma dessas palavrinhas, ou for ou since, para usar o last. No caso, seria o since, que você vai usar para explicar, para vir com o last. O for jamais com o last. One year, um ano, não seria ideal. Você teria que colocar o for ou since antes. E a letra C, gente, a letra C, last, ago, tá uma bagunça só. Nem existe essa expressão, muito bem? Então, olha só. Vamos agora entrar na questão do presente perfeito ou simple past. Ou seja, você vai ver a diferença dos dois nesta aula, nesse momento. Vamos lá? O presente perfeito, ele vem acompanhado somente de expressões temporais que não indicam um tempo finalizado. Nunca um tempo finalizado. Muito bem? Então, temos aí um exemplo. Ó, faz dias que Charlie Brown não recebe uma carta de seus amigos. Charlie Brown hasn't received a letter from his friends for days. Que eu também posso traduzir para Charlie Brown não recebe uma carta, letter, dos seus amigos há dias ou faz dias, tanto faz. Aqui vocês viram que a tradução foi diferente, faz dias veio primeiro, mas é porque a ordem dos fatores não altera o produto. Muito bem? E isso aqui é uma frase no presente perfeito. Por que eu sei que ele está no presente perfeito? Por causa da estrutura de has e do meu verbo no particípio passado, mesmo sendo o verbo regular, eu consigo reconhecer que é uma estrutura de presente perfeito. Muito bem. Com ações que foram concluídas no passado e expressões temporais que indicam o tempo finalizado, usamos o simple past, certo? Charlie Brown recebeu uma carta de seus amigos um dia atrás. Esse dia atrás já passou, ele já recebeu essa carta, já recebeu, certo? Charlie Brown received a letter from his friends a day ago. Lembra do ago que a gente viu? E aí eu vou usar a mesma estrutura do verbo, porque o verbo to receive, que é o verbo receber, ele é um verbo regular e ele faz parte da regra dos verbos regulares, que você acrescenta só o D no final. E ele também é o particípio passado do verbo to receive, então ele vai ficar igualzinho no presente perfeito, como vocês podem ter visto aqui. Vocês podem perceber, só que aqui tá o que no particípio passado. E aqui esse verbo, mesmo sendo o mesmo, mas ele tá o que no passado simples. Muito bem? Ok. Então, olha só. Essas são as palavrinhas, as expressões de tempo que a gente costuma usar com o simple past e o present perfect, certo? Então, presta atenção. Yesterday já foi, já acabou, ontem. Yesterday morning, ontem de manhã. Last night, ontem à noite. Last month, mês passado. 2 years ago, 2 anos atrás. Ações que já se findaram. E o meu verbo, ele vem mesmo com a estrutura de passado, né? Recebeu. No presente perfeito eu coloquei recebe, ele não recebe. Ele não recebe, ou seja, há um tempo ele não recebe as cartas. Presente perfeito, as expressões de tempo que você vai costumar usar, que você vai ter esse costume de usar no presente perfeito, são essas. Lately, que significa ultimamente. Recentemente, ultimamente. Never, nunca. For months, há meses ou faz meses. Since last year, desde o ano passado. Aqui você vai poder usar o last. Quando você usa o since no presente perfeito.
no presente perfeito. Aqui você usa ele sozinho, não é necessário colocar o since. Before, antes, certo? São palavrinhas de expressões de tempo que você vai usar com cada tempo verbal. Olha só esse exemplo. Mark and Joanne met at a party last night. Mark and Joanne se conheceram numa festa noite passada. Noite passada já foi, já se conheceram. E no segundo, Mark and Joanne have met before. Mark e a Joanne se conheceram antes. O período de tempo aqui não foi mencionado quando antes, só foi falado antes. Aqui eu posso usar o meu before, eu não posso usar o have met last night. Eu não posso colocar esse last night e colocar aqui, junto com a estrutura de presente perfeito. Muito bem? Então, olha só. Na primeira sentença, a pessoa diz que quando ela e outra pessoa se conheceram. Que foi quando? Last night, noite passada. Ela deixa claro que o fato ocorreu em um determinado momento do passado, que foi noite passada. Na segunda, ela apenas diz que eles já se conhecem, ou quando não é mencionado, não é importante, com exatidão, pois não é importante no momento. Só falou before, que foi antes, não disse quando foi que aconteceu essa situação. Simple Past ou Present Perfect. Olha aí, temos uma conversation e aí você vai poder visualizar isso melhor. A Lia diz, Hey Carlos, have you ever studied Spanish? Hey Carlos, você já estudou espanhol? Lembra do ever que a gente já estudou? Have you ever, você já estudou espanhol? Carlos responde, Yes, Lia, I've studied Spanish in the past. Eu estudei espanhol no passado. Aqui eu vou traduzir para eu estudei espanhol. Não eu estudo espanhol, porque ele colocou in the past. No passado, ele não foi específico em dizer quando foi. Ele não colocou datas, ele não colocou que foi ano passado, que foi mês passado. Não colocou nada, ele colocou um tempo que não está específico. Ele colocou in the past, no passado. Ele usou a estrutura de presente perfeito. E aqui eu vou traduzir eu estudei, já não eu estudo, porque não faz sentido falar eu estudo espanhol no passado, não faz sentido. Aqui é a estrutura de presente perfeito também. A Lia responde, cool, legal, bacana. And when was that? Aí aqui ela pergunta, e quando foi isso? Aqui ela quer saber. Então ela usa a estrutura de passado aqui para perguntar. When was? Quando foi isso? Quando isso aconteceu? E o Carlos responde, oh, I studied Spanish a long time ago. Eu estudei espanhol há muito tempo atrás, in 2008. In 2008. Então, ela aqui vai usar a estrutura de passado simples, porque ele vai usar a estrutura de passado simples, porque ele diz, eu estudei espanhol há muito tempo atrás, em 2008. Então, aqui ele foi específico, falou o ano que isso aconteceu. Em 2008 já passou, já foi, estamos agora em outro ano, então já faz tempo isso. Na primeira resposta, I've studied Spanish in the past, a pessoa focou no fato. Porque o presente perfeito, o foco é sempre na ação e não no tempo da ação. Então, focou no fato. O fato de quê? De que estudou. I've studied. Que estudou? Spanish, espanhol. Portanto, respondemos no presente perfeito. Já na segunda resposta, I studied Spanish a long time ago, back in 2008. Back in 2008. Aqui só tá in 2008, mas também pode ser back in 2008, ou seja, em 2008. A pessoa usou past simple, passado simples, porque focou em quando o fato ocorreu, que foi back in 2008, em 2008, lá em 2008. E aí, quando o foco é no tempo,
é usado o simple past. Vamos praticar? Let's practice. Muito simples, muito prático. Olha aí, aquela mesma atividade onde você vai colocar simple past ou present perfect, de acordo com o que está aí. Olha só. And what have you done at school today? O que você tem feito na escola hoje? Utilizamos o porque a pergunta se refere aos resultados. Mostre-os para mim. O momento em que a pergunta foi feita é considerado como uma continuação do período escolar. Então, pela estrutura aqui, você já consegue imaginar que você vai colocar na letra A única resposta só pode ser o presente perfeito, porque você está usando a estrutura nessa pergunta de present perfect, certo? Então, imagina só, você chega da escola e o seu pai pergunta, sua mãe pergunta, what have you done at school today? Então, ele quer saber isso porque a ideia aqui que você fez na escola hoje, what have you done at school today, a ideia é considerada como uma continuação do período escolar. Então, quer saber o que você fez na escola. Você já esteve na escola, você voltou para casa, mas quer saber o que aconteceu, o que você fez no seu período escolar, no momento que você estava na escola. What have you done at school today? E uso today, hoje, porque o hoje ainda não acabou. Na letra B, and what did you do at school today? O que você fez na escola hoje? Utilizamos o, com certeza, passado simples, simple past. Porque pela estrutura a gente já vê que é simple past, auxiliar did, certo? O meu verbo do no presente, na sua forma base sem o to, na verdade, porque ele deixa meu verbo no passado. E por que utilizamos o simple past aqui? Porque a pergunta se refere às atividades e o período escolar do dia já está sendo considerado como encerrado. Aqui se refere às atividades, porque o período escolar do dia está sendo considerado como encerrado, porque já acabou, certo? Já que é como se fosse uma continuação. Olha só, imagine as seguintes situações. Você acabou de chegar em casa, que você vai conseguir visualizar melhor. Você acabou de chegar em casa depois de um longo dia e quer dizer que fez muita coisa hoje e não irá fazer mais nada. Você acabou de chegar em casa e depois de um longo dia, quer dizer que fez muita coisa e hoje não vai fazer absolutamente mais nada. Qual estrutura você vai usar? I did so many things today. Eu fiz muita coisa hoje. Ou I have done so many things today. E aí? Agora vamos para 2. Vamos pensar um pouquinho. Olha só, para a gente poder responder a 1. Na 2. Porém, você pode querer enfatizar o cansaço que isso causou, ou pode ser que ainda não tenha tarefas a fazer e o dia ainda não tenha terminado. Temos a mesma frase aqui nos dois, e o dia não tenha terminado. Então, olha só, na primeira, ele quer dizer que você fez muita coisa hoje e que você não vai mais fazer, e você não irá fazer mais nada, acabou. Como se seu dia tivesse acabado, na questão de tarefas para fazer, tanto de casa quanto do trabalho, enfim. Então, aqui a estrutura correta para se usar nesse sentido seria a letra A do simple past. I did so many things today. Eu fiz muitas coisas hoje. Muitas. E não vai fazer mais nada, acabou. Já na 2, aqui você quer enfatizar o cansaço que isso causou e pode ser que ainda tenha muitas coisas a fazer, que o seu dia ainda não terminou. Então, neste caso, aqui, o mais bacana é você usar a estrutura de presente perfeito, porque você fala I have done so many things today. Eu fiz muitas coisas hoje. Pode ser que eu tenha mais coisas para fazer, porque o meu dia ainda não terminou, justamente por eu usar a estrutura de presente perfeito. É complicado isso? É.
é bem complicado. Porém, presta atenção, essas são as nossas referências. Porém, a dica que eu dou para você, aluno, é pesquise mais sobre o Present Perfect. Faça essa imersão nesse assunto, porque é um assunto realmente muito complicado. Não a questão da estrutura e sim a questão dos usos. Eu espero que vocês possam fazer isso para que vocês possam ter um entendimento mais avançado deste assunto. E eu vejo vocês na nossa próxima aula de revisão e atividades. Tá bem facinho? See ya!